Olá, meu querido e minha querida teleinternauta. Mais um programa Questão de Atitude, que é patrocinado pela JCR Consultoria Treinamento Limitada. O programa Questão de Atitude promete bastante hoje. E eu quero que, por favor, vocês, queridos e queridas teleinternauta, participem, mandando e-mail para as dúvidas que vocês tiverem, para sugestões que vocês possam dar para nós. Nós vamos começar, porque já há cerca de 2 meses, nós estamos trabalhando cada semana do programa, nós trazemos um profissional de uma área para bater um papo dos 10 minutos, 15 minutos conosco. E o dia de hoje é da Estela Pudo, que é a presidente do SINSEC ABC, que é o Sindicato dos Profissionais de Secretariado da região do Grande ABC. Como nós estamos próximos do dia 23 de abril, e o dia 23 de abril nós comemoraremos lá na Universidade Metodista, no curso de Secretariado Executivo Bilíngue, está programando uma festa muito bonita, que é a comemoração ao Dia Internacional da Secretária. Teremos uma palestra fantástica com a Paula Dorfer. A Paula, querida, irá fazer o lançamento do livro dela, que está sendo um sucesso as palestras, que é O Sucesso Veste Saia. Ela vai mostrar para todos nós, lá os convidados, a importância da mulher como empreendedora. Então a Paula estará conosco, mas também estará conosco a Estela Pudo. A Estela vai dar dicas também nesta noite de como é que com eficácia nós mandamos e-mails, né? Como é que nós tomamos esse cuidado, essa cautela, que a tecnologia veio e nós precisamos estar precavidos, porque senão vem todo esse progresso, toda essa tecnologia e nós não sabemos utilizar para realmente influenciar, agradar e atingir a qualidade com a nossa clientela. Bom, voltando então que é o dia 23 teremos este evento, eu gostaria de perguntar à Estela, Estela, por que tem o dia 23? O que aconteceu na África que gerou o Dia Internacional da Secretária? Porque nós sabemos que 30 de setembro nós temos o Dia da Secretária. Mas esse Dia Internacional da Secretária, que é a quarta-feira do mês, o que representa, por que ele é comemorado, a partir de quando surgiu, como é que ficou, Estela? E primeiro, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Boa tarde, Ana. Boa tarde, queridos internautas. Hoje vamos conversar, então, sobre a comemoração desse mês de abril, né? O Dia Internacional do Secretariado, Ana, surgiu em 1984, no terceiro Summit, né, conhecido lá na África do Sul. Foi, na verdade, um simpósio realizado por profissionais, secretárias de vários países do mundo. Na época, a nossa querida, saudosa Leida, representando o Brasil, é quem esteve presente nesse terceiro Summit, e que foi decidido, então, por que não comemorar essa data, que em cada país, né, no Brasil nós temos aqui o dia 30 de setembro, só que não havia essa comemoração nos outros países. E eles gostariam de ter essa comemoração em conjunto. Então, a Leida, representando o Brasil, assumiu esse compromisso de termos aí o Dia Internacional do Secretariado. E ele é na quarta-feira do mês de abril. Então, ele não tem um dia exatamente definido, né? Por conta de que a gente está reunindo vários países no mundo, e cada um vai ter aí a sua comemoração no país, de alguma forma, do seu calendário, né? Então, foi decidido sendo a quarta-feira. 1984, já vamos para 30 anos comemorando essa data, não é? E que a gente percebe que o quanto cresceu isso no mundo todo. Nós temos na Europa, na África, no Japão, né? Na América Latina, várias instituições ou associações que organizam essa função, essa profissão. Diferentemente do Brasil, que aqui nós já temos essa profissão regulamentada, né? Código de ética, lei. Então, aqui no Brasil, nós estamos mais adiantados que eles nesse quesito. Eles estão brigando ainda por isso, trabalhando por isso. Em Portugal, né, que eu esqueci de dizer, a gente tem a Maria da Graça em Portugal, que é uma querida lá que representa essa categoria, essa associação com muito afinco, faz trabalhos maravilhosos. Excelente batalhadora. Muito, uma senhora assim de tirar o chapéu, né? A gente tem em Angola, Moçambique, Cabo Verde, todos esses locais, elas têm como a denominação da profissão como assistentes, né? Secretárias ou assistentes, mas eles não têm a lei que regulamenta. E estão trabalhando para isso, para ter o curso de formação. Embora eles promovam vários cursos de certificação,
para que o profissional exerça com mais competência, com mais habilidade, né? Venha se atualizar constantemente. Exatamente, vários cursos de atualização, mas não é um curso como o nosso de graduação ainda, né? Por conta disso, a Federação Nacional das Secretárias, né, a Bernadette, nesse trabalho maravilhoso que ela faz junto a instituições, ao MEC, essa questão da educação para ela é muito forte, da formação, né? Ela fez uma parceria de um convênio cooperativo com os países luso-africanos, né? E especialmente com Moçambique. A gente tem feito uma troca muito grande, muito boa, valorosa nesse sentido, em que Moçambique manda secretárias, assistentes para cá, para o Brasil, especialmente nos congressos nossos, em que eles já participam com muita ênfase, né? Então, nos congressos nós temos sempre um momento internacional, um simpósio internacional, e a gente conta aí com profissionais do mundo todo. Mas num grande número especial com Moçambique, Cabo Verde, Angola, essa região participa muito forte. E elas aproveitam para fazer cursos conosco aqui. Então, elas vêm para o congresso e ficam aí mais 1 ou 2 semanas para fazer cursos de atualização. Ou vice-versa, como a gente tem feito, mandado diretoras nossas da federação para promover cursos lá também. Então, eles têm muito assim, a área de governo, a área de governamental, né, muito forte para eles isso, e precisa de treinamento nessa área muito forte. Então, a gente tem feito essa parceria que tem dado muito certo, né? Então, a gente sabe que no mundo hoje, os Estados Unidos, por exemplo, eles têm hoje, estatisticamente, 4 milhões de assistentes. E que até 2018 a tendência é aumentar para 500 mil mais assistentes. Então, para a gente ter uma comparação, só em São Paulo nós temos 2 milhões de secretárias. Então, é um número relativamente grande. É um número relativamente grande e forte. E para a gente continuar nessa luta incessante pela classe secretarial, a qual a gente tem convocado, tem solicitado até o comprometimento dessas profissionais, não só as que estão na vida acadêmica, mas principalmente aquelas atuantes no mercado de trabalho, não é verdade? Exatamente. Então, é um número significativo, né, para a gente trabalhar. E, então, assim, eles estão nesse processo de assistentes. Nós já temos muito claro aqui com a nossa lei de que a profissão não é mais uma função, né? E o assistente é uma função ainda, não está definido como uma profissão. Então, nós estamos trabalhando nesse processo de ajudá-los e a converter isso, né? E mais que isso, é um processo mesmo de parceria, de troca, né? Porque cada um também tem a sua especificidade, cada país tem a sua forma, né, de trabalhar. Mas eu tenho visto que cada vez mais tem se formado associações. E isso que é importante, né, Ana? Foi assim que nós começamos. Nós iniciamos com a associação, né? Exatamente. Associação das Secretárias, Núcleo Região do ABC, a quem a gente manda um beijo muito carinhoso para a Emília Clivsica, a Emília que foi a nossa batalhadora aqui na região do ABC, que foi presidente durante muitos anos aqui na região. Isso mesmo. Então, eu acho que a associação é um caminho bom, um caminho sério, de tornar isso uma profissão, né? Existem pessoas que estão lá brigando, trabalhando, para que formem esses profissionais e consiga trazer mais qualidade para o mercado, né? Então, a verdade é que a gente comemora esta data, né? Além do nosso 30 de setembro, que também é a nossa data nacional, né? Então, eu acho que a gente tem 365 dias do ano para comemorar. A ONU, que é a Organização Nacional Unidas, ela diz que essa é uma profissão em alta, é a profissão que mais cresce no mundo. Isso nos deixa bastante orgulhosos e felizes, né? E além de que o jornal da Inglaterra, também The Guardian, já publicou que a nossa profissão aqui é a mais bem preparada do mundo. Que as secretárias brasileiras são as melhores. Exatamente, são a mais bem preparada. Isso, você sabe dizer isso melhor que ninguém, no seu curso de graduação, como que nós preparamos essas meninas para o mercado, né? A preparação delas teórica e prática é para tirar o chapéu de qualquer profissional aqui. Então, a gente ficou muito feliz com esse comentário do jornal The Guardian na época, né? Então, é isso. A gente tem aí agora a comemoração com a Universidade Metodista no dia 23. O Sinsec ABC estará presente. Estarei falando um pouquinho aí sobre o e-mail corporativo, quais as dificuldades, as questões legais, né? Dicas de como escrever nesse e-mail, de como organizar essas informações. Evitar gafes. Isso, também, né? Porque a gente acha que porque é um e-mail pode tratar ele de forma bastante informal. E
na verdade, não é isso, né? Hoje já é um documento sério, jurídico, e que te representa pela sua empresa, né? Isso mesmo. Então, estaremos presentes lá também para promover novamente essa comemoração. É isso que eu tenho hoje para contar para vocês. Estou sempre às ordens aqui para vocês com novas sugestões do que vocês gostariam, né? E estejam presentes na Metodista, que vai ser um evento significativo e importante, como sempre. Obrigada, Ana. Uma boa tarde a todos e até a próxima. É isso aí. Até o próximo programa, porque a Estela volta, né? Daqui 3 semanas ela estará conosco novamente. E por aproveitar que nós falamos agora de palestras, de cursos, agradecer que realmente nós tivemos um curso lá na JCR, no sábado retrasado, nós tivemos um público maravilhoso, agradecer os alunos de comércio exterior, de administração, de secretariado, secretárias atuantes na região do ABC, que nós tivemos 2 turmas, nós tivemos uma turma no período da manhã, uma turma no período da tarde, e foi um sucesso. A Estela esteve conosco lá, e nós pudemos falar no período da manhã e no período da tarde sobre etiqueta corporativa. Demos dicas, né, porque na verdade para um curso de etiqueta corporativa nós ficaríamos o dia todo, mas nós demos assim as dicas principais, o básico que nós precisamos saber para realmente nós sermos um profissional classe A aí nesse mercado tão competitivo, né? Mas então, o nosso agradecimento à Estela e até o dia 23 para a Estela, que dia 23 já é a semana que vem, e a Estela estará conosco lá na Universidade Metodista. Minha gente, o tema, a pauta de hoje que nós vamos conversar é, assim, imbatível. Quem é que já ouviu falar em ProUni? Nossa, é lógico que eu ouvi falar ProUni, já conheço. Mas o FIES, eu acho tão interessante nós fazermos um programa, e por isso surgiu a ideia da produção, nós convidarmos 2 especialistas para falar sobre o FIES. É um programa de financiamento estudantil. Mas aí a gente vê assim, quantas dúvidas que o alunado tem, quantas pessoas que poderiam estar usufruindo dessas benesses, né, desses benefícios que o governo está proporcionando e que às vezes por desconhecer, por dúvidas, ele pega e acaba deixando de usufruir. Então nós trouxemos a produção do programa, de questão de atitude, agradece a presença da Noêmia e da Sandra, 2 profissionais que trabalham com o FIES, trabalham com o ProUni, trabalham com a Bolsa Social e tal. Muito obrigada pela presença de vocês 2. Boa tarde, professora. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Isso. E nós vamos começar agora a fazer as perguntas, e vocês podem mandar aqui as perguntas das dúvidas que vocês tiverem. Eu digo assim para a Sandra. Sandra, quando a gente fala assim, como é que o aluno pode garantir o futuro dele? De que forma que ele pode garantir o futuro dele sem comprometer esse presente que ele está vivenciando? Como é que ele deve fazer, né? E ainda eu vou um pouquinho mais além. Qual a contribuição que a universidade pode dar por esse programa maravilhoso que é o programa do Ministério da Educação e Cultura, né? E aí, Sandra? Tá, professora, então vamos lá. Então nós temos que entender 2 situações. A senhora falou bem do ProUni, e hoje o FIES, ele atende muito também das questões que regem o ProUni. Aquele candidato, aquela pessoa que quer fazer uma graduação, quer fazer uma universidade, e ele não se enquadra nas regras do ProUni, ele pode optar pelo FIES. Tá? O ProUni existe a bolsa parcial, né? Então, a pessoa que tem uma bolsa parcial, ele pode complementar essa outra parte da mensalidade através também do FIES. Né? Então, como que o candidato ele pode participar? Vai a partir da adesão da instituição de ensino, como eu disse, fazer a adesão ao FIES, e aí os alunos ficam com o período do ano para fazer a inscrição. De janeiro a junho, essa inscrição é válida, esse financiamento é válido para o 1º semestre, e de julho a dezembro é válido para o 2º semestre. Ele pode, hoje, a facilidade do FIES é a questão do 3,4% ao ano. Né? Então, ele vai fazer o curso dele, sabendo que a correção será 3,4% ao ano. Antigamente, esse percentual era muito alto, né? Então, o que espantavam os estudantes deste financiamento. Além disso, ele contribui a cada 3 meses com R$50, que vai amortizar a dívida dele futura, né? E
A inscrição dele é toda feita através do site do próprio FIES, do MEC. FIES. Noêmia, a gente sabe que o aluno, quando ele está naquela ansiedade, né? Eu vou prestar vestibular, qual a área que eu vou escolher? Né? A universidade, às vezes, ele tem vontade de estudar numa universidade, ele vê assim, aquela universidade é de renome, é uma universidade com uma infraestrutura fantástica, mas quem sou eu, ele diz, para sonhar, né? Sonhar em poder estudar nessa universidade. Então, eu pergunto, Noêmia, a partir do momento que ele prestou o vestibular e ele passou, fez a opção da universidade, ele precisa primeiro prestar o vestibular, fazer a opção para depois ele ir recorrer ao sistema do FIES. É assim, Noêmia? Isso, é isso mesmo. Primeiro ele precisa escolher a universidade, a instituição em que ele quer estudar, para aí sim ele fazer a inscrição do FIES. Porque a inscrição é feita... ele já escolhe na inscrição dele em que instituição que ele vai estudar e que curso que ele vai financiar pelo programa. Certo. Normalmente a gente vê assim as perguntas do alunado, né? Mas quais as vantagens que eu tenho do FIES? Como é que funciona a taxa, juros? Como é que é? Então, o FIES, como a Sandra já falou, tem a taxa de juros de 3,4% ao ano. Ele pode pagar o FIES após a conclusão do curso, até 1 ano e meio após a conclusão do curso, ele vai começar a pagar o financiamento estudantil. O financiamento pode ser pago com prazo no máximo de 3 vezes o prazo que ele utilizou. Se, por exemplo, ele usou durante 4 anos o FIES no curso dele, ele tem 12 anos para pagar de volta para o banco, pode ser tanto a Caixa Econômica Federal quanto o Banco do Brasil. É interessante porque ele pode utilizar o FIES. O FIES pode cobrir de 50% até 100% do valor da mensalidade, dependendo da renda do grupo familiar, a renda por pessoa do grupo familiar. Então, ele pode cobrir de 50% a 100% sem problema. Então depende do estudo que é feito. Esse estudo é feito aonde, Noêmia? Quando o aluno faz a inscrição, quando o candidato faz a inscrição do FIES, ele vai lá no site do FIES, o cisfiesportal.mec.gov.br, ele faz a inscrição e aí ele vai colocar todos os dados dele e do grupo familiar, das pessoas que moram com ele, pai, mãe, irmãos, marido, filho, essas coisas. Então, quando ele coloca esses dados lá, ele vai colocar todos os dados da família e os dados financeiros da família. Então, quando ele coloca todos esses dados lá, o próprio site faz a análise e aí coloca qual é a porcentagem máxima de FIES que ele pode ter. É uma espécie de uma simulação, então, né? Exatamente, ele faz a simulação, ele vai colocar todos esses dados e o site vai fazer a simulação de até quanto ele pode ter e até simula também quanto que ele vai pagar no final. Tá. E vamos supor assim, ele entrou no site lá do FIES, ele fez, já tem tudo pronto lá, já está tudo, ele vai só respondendo, ele vai alimentando, né, aquele questionário, vamos chamar assim. Quando ele terminou tal, e quando vem a aprovação, vem para ele, vem para a universidade, como é que acontece? O FIES entra em contato com o próprio aluno que respondeu, ou vem em contato com a universidade? Como funciona? Na verdade, assim, ele faz a inscrição, ele terminou de fazer a inscrição, colocou todos os dados, finalizou, está tudo certinho, ele já sabe qual é o curso, qual é a instituição, qual é a porcentagem, finalizou a inscrição. Quando ele finaliza, ele vai imprimir uma pré-inscrição que ele vai levar até a universidade. A universidade sabe que ele está inscrito, mas só que ele tem que levar essa pré-inscrição junto com uma documentação que é solicitada no próprio site. Então, ele vai levar a documentação, levar essa pré-inscrição, para que a faculdade faça a análise da documentação certinho, se todos os dados que ele colocou no site estão corretos com a documentação que ele entrega. Que é xerocado ou tem que ser original? Não, a cópia, ele entrega a cópia simples. Certo. Cópia simples. Não há necessidade de levar o original para checar, como alguns órgãos fazem às vezes. Não, nesse caso não, ele pode entregar a cópia simples, a faculdade verifica a documentação, confere tudo direitinho, confere a inscrição dele, porque tem que verificar se ele colocou os dados corretos. Se ele colocou lá o semestre que ele está cursando, quantos semestres tem o curso dele, se ele colocou os valores corretos também, porque isso é muito importante para que o financiamento fique corretinho, né, no final. Então, a faculdade faz toda essa verificação e aí valida a inscrição dele. Nesse momento que a faculdade valida a inscrição, aí a faculdade vai entrar em contato com ele, entregar para ele um documento que chama DRI, que é documento de regularidade de inscrição, que aí ele vai ao banco para finalizar o processo, que aí, de fato, fazer a contratação do FIES. E ele escolhe o banco? Você disse o Banco do Brasil e você disse a Caixa Econômica, né? É ele que faz a escolha ou é a universidade que sugere? Não, ele faz a escolha, porque ele vai escolher o banco de preferência e a agência de preferência. Normalmente, escolhe uma agência próxima do trabalho, próxima de casa.
Então, ele é que faz essa opção, porque aí ele é que vai ter o relacionamento direto com a instituição bancária. Ótimo. Ô, Sandra, normalmente a gente ouve outra pergunta assim, mas quem é que se pode candidatar ao FIES? Existe alguma restrição de idade, de cursos? Como é que funciona? Não. Hoje, o que está posto é a questão do Enem. Para aquela pessoa, aquele candidato que concluiu o ensino médio até 2009, ele pode fazer a inscrição e ter o seu financiamento independente do Enem. Aquele candidato que concluiu o ensino médio a partir de 2010, ele obrigatoriamente tem que apresentar o Enem. O próprio sistema do FIES, a hora que ele está se inscrevendo, já detecta se aquele CPF tem o Enem ou não. Então, se ele colocar lá 2010 e ele não tem o Enem, já vai dar crítica lá, ó, esse CPF não tem Enem, não pode se inscrever. Por isso que o histórico é um documento muito importante, junto com essa documentação que a Noêmia falou, do grupo familiar. O histórico é um documento muito importante, porque às vezes a pessoa coloca que concluiu o ensino médio em 2009, porque ele não conseguiu fazer lá em 2010. Então, ele coloca que ele concluiu em 2009. Mas a instituição de ensino, ela é questionada no momento dessa validação que a Noêmia se referiu, se o candidato apresentou ou não um documento que comprove o ano de conclusão do ensino médio. Se ele, eu disse lá que na inscrição que ele concluiu em 2009 e apresenta um histórico 2010, a instituição de ensino ela vai colocar que ele não comprovou. E a inscrição dele está encerrada. Ele não vai conseguir fazer o financiamento. Tá? Então, hoje, a questão é o Enem. Cada vez mais o Enem está sendo solicitado para os programas do governo. Então, uma sugestão que a gente dá aos alunos do ensino médio é que realmente participe do Enem, porque nós sabemos que também, quando ele faz a matrícula numa universidade, principalmente a universidade particular, a privada, que a gente chama, que realmente eles fazem um estudo também do Enem para o ingresso dele, para até de classificação, né? Que ele leva vantagem. Então, olha a responsabilidade. Enem, ENAD, que são maneiras de o governo realmente até sondar, detectar como é que está o ensino aqui no nosso país, não é verdade? Como é que está o ensino em algumas regiões do nosso país. Nós sabemos que cada estado tem as suas peculiaridades, tem a sua cultura, tem os seus hábitos, tem as suas inserções lá, algumas, como não é o seu caso, a nossa região aqui é muito rica na parte de indústrias, principalmente de multinacionais, e tem outras regiões que é mais o turismo e assim por diante. Mas não importa, é um exame nacional, tanto o Enem como o ENAD. Que tal se nós começarmos a incutir na mente dos nossos alunos, né, de ensino médio, o quanto é importante ele participar, esse compromisso que ele tem de participar do Enem. Agora eu pergunto assim para uma de vocês, que geralmente ocorrem casos assim, o aluno está bem, a família está bem estabilizada, ele se matricula numa universidade particular, ele começa realmente a ir bem, ele está no terceiro período, dá uma reviravolta na família, vamos supor, os pais se separam, alguém perde o emprego, ele não está conseguindo estágio e começa aquela reviravolta. Existe um semestre, porque tem cursos que são 6 períodos e tem alguns que são 8 ou alguns mais ainda. Existe uma lei que não permita que ele, em determinados períodos, né, do FIES, que ele venha a solicitar esse financiamento ou não? Como funciona? A solicitação ela é feita em qualquer período do ano, com a seguinte divisão. De janeiro a junho, é um financiamento referente ao primeiro semestre do ano. De julho a dezembro, é um financiamento referente ao segundo semestre do ano. O que é importante o candidato observar, e aí, outra coisa, ele não tem essa questão, estou no sexto semestre, né, para as instituições semestrais, estou no sexto semestre, eu posso? Pode a qualquer momento, assim como o ProUni. Pode a qualquer momento, pode a qualquer semestre. O que vai levá-lo a fazer isso é a necessidade que ele tem de financiar em função de qualquer problema financeiro que ele esteja passando. O ideal é que ele se comprometa com as datas que estão lá na inscrição dele, não deixe para o último dia para levar na instituição de ensino, porque, como a Noêmia colocou, a instituição ela tem que fazer uma análise dessa documentação.
Muitas vezes a documentação não é entregue completa, a instituição tem que entrar em contato com o aluno, falar, olha, está faltando isso, aquilo, fazer esse contato. Aí já não consegue mais validar a inscrição naquele dia, vai demorar um pouco, vai depender da entrega do que está faltando. Mas o prazo é de janeiro a junho e depois de julho a dezembro. Então, por isso que a gente sempre alerta, né? A organização, a atenção que a pessoa tem que ter. Você não vai deixar para... Uma vez que você entrou ali, fez a simulação, respondeu aquele questionamento, que tal? Você veio a resposta positiva, toda aquela listagem de documentos que foram solicitados, de você realmente deixar tudo separado, tudo bonitinho, tirar as cópias direitinho, xerocar, para que realmente coloque uma pastinha bem organizadinha, porque você vai ser um profissional do futuro, que você está se preparando para isso, então a palavra organização deveria administrar bem a sua vida, começaria aí, para que não precise depois a universidade estar ligando, passando e-mail, né, te questionando, mas documento X não chegou, documento Y não está correto. Então, olha a contribuição também, porque senão as pessoas quando chegam lá, ficam nervosas às vezes, mas à toa, por quê? Não quer reconhecer que às vezes não se organizou, não se posicionou. Então, uma sugestão aí é se organizar direitinho quanto à documentação, toda a papelada que é exigida, né? Nós estamos já recebendo e-mails e a Samara de São Caetano do Sul, ela pergunta, gostei da forma como vocês disseram de entrar no site e fazer a simulação ou responder o questionário, mas como é que eu fico sabendo, né, a validação? De que forma que eu fico sabendo? Quando ela termina de fazer a inscrição, ela vai ser emitido um documento, a ficha de inscrição dele. Na ficha de inscrição, sai o período que ela tem que comparecer à instituição de ensino para entregar tanto a ficha quanto a documentação para que seja validado. Para que esse financiamento seja validado pela instituição de ensino e ela aí leve a DRI até o banco para a contratação. Tá. Também tem um detalhe que eu gostaria de esclarecer com vocês, o seguinte, o aluno começa, ele, tudo bem, primeiro período, né, ele entrou numa universidade, conseguiu o financiamento, o FIES, bonitinho, no segundo período. No terceiro período, não sei o que acontece na vida daquele aluno ou daquela aluna, e ele começa a ter as DPs da vida, que a gente chama. Então, isso influencia o aluno não passar em determinadas disciplinas ou módulos, né, tem universidade que trabalha com módulos, e como é que o que acarreta de negativo para esse aluno, para essa aluna, que nessa trajetória começa a conquistar as famosas DPs? Como funciona? Na verdade, é assim, o FIES, para que ele continue, que ele dê continuidade no financiamento, semestre a semestre, ele tem que ter um desempenho acadêmico satisfatório. Ou seja, ele tem que ter, no mínimo, 75% de aprovação. Então, por exemplo, um aluno que cursa 4 disciplinas. Ele pegou DP em 1, ele foi aprovado em 3. Então, ele teve exatamente 75% de aprovação. Então, ali não tem problema nenhum, o FIES continua normalmente. Digamos que ele tem essas 4 disciplinas, foi reprovado em 2. Aí ele teve 50% de aprovação. Então, o FIES permite que ele continue, ele tem uma reconsideração do financiamento, então ele continua com o financiamento e vai em frente. Se por acaso ele tiver novamente desempenho acadêmico insatisfatório, pela segunda vez, ele tem condição de ter nova reconsideração do FIES e dar continuidade ao financiamento. Agora, se ele tiver isso uma terceira vez, aí ele perde o financiamento. O financiamento é automaticamente encerrado. Então, depende, ele tem que ter esse desempenho acadêmico satisfatório. Se não tiver, no máximo, por 2 vezes, ele tem condição de reconsiderar o financiamento. Na terceira vez, aí já não tem como. Isso já é uma regra do MEC, que nenhuma universidade tem como burlar. Isso é regra do MEC e a gente tem que aplicar. A Persília, ela é de São Paulo, ela diz assim, eu não sei que período, mas eu tive uma amiga que utilizou o FIES. E na época que ela fez, eu me lembro que ela precisava de uma fiadora ou de um fiador, e foi muito sacrificante para ela. É verdade isso? Na verdade, assim, hoje o financiamento ele pode ser feito tanto com fiador como sem fiador. O sem fiador ele utiliza o FGEDUC, que é o fundo garantidor. Só que ele tem algumas regras para não ter fiador. Para não ter fiador, tem que ser ou aluno de curso de licenciatura, ou aluno que tenha o ProUni parcial, né, ProUni de 50%, ou aluno que tenha a renda do grupo familiar, a renda por pessoa per capita, de até um salário mínimo e meio. Então, nesses 3 casos,
não é necessário ter o fiador. Ele pode fazer o financiamento sem fiança, sem fiador. Agora, casos fora disso, aí é necessário o fiador, e aí realmente o fiador ele tem que ter a renda no mínimo do valor, o dobro do valor da mensalidade do curso que o aluno está se inscrevendo. Ótimo. A Camila de Ribeirão Preto, ela diz assim: se eu resolver no terceiro período ou quarto período desistir, é possível? Às vezes conseguimos um belo do estágio e não precisamos mais do financiamento. Como funciona? O aluno ele pode tanto suspender o financiamento durante um período até 3 semestres consecutivos, ou pode encerrar antecipadamente. Por exemplo, ele utilizou o financiamento durante 3 semestres, não quer mais, porque vai conseguir pagar, enfim, conseguiu um emprego sensacional, não vai precisar mais do financiamento. Aí ele pode acessar o site do FIES e fazer o encerramento antecipado do financiamento. E ele começa a pagar o governo esse período que foi financiado a partir de quando? Não mais de quando ele se formar. Aí não. Aí Aí ele tem. uma outra data. A partir do momento que ele faz o encerramento, esse encerramento antecipado, na hora que ele faz o encerramento, ele vai escolher se ele quer já começar a pagar, começar a fazer o pagamento do financiamento para o banco, ou se ele quer esperar o período de carência, que é 1 ano e meio. Então, ele pode escolher essas duas coisas, ou já começa a pagar imediatamente, ou não. Já espera o período de carência, vai só pagando a amortização aí de R$50 a cada trimestre, e, a partir do 1 ano e meio, começa a pagar, de fato, o financiamento de volta para o banco. Cada semestre tem um processo diferente. A gente percebe nas universidades que tem a rematrícula, né? A gente não chama de matrícula, porque matrícula é quando inicia uma universidade, um curso. Agora, o aditamento que a gente fala de renovação para esse financiamento, como é que funciona? É muito trabalhoso, é complicado, né? De que forma que ocorre isso? Assim, o aditamento, mesmo nas universidades que o curso é anual, o FIES ele tem o aditamento semestral, que vai ser não só a renovação do financiamento que ele está fazendo, mas a verificação se os dados continuam os mesmos, se o valor da mensalidade continua o mesmo, se ele continua cursando a grade curricular integral, tudo isso. Então, esse aditamento é feito normalmente entre fevereiro e abril, para o primeiro semestre, e entre agosto e outubro para o segundo semestre. Então, o sistema do FIES abre o aditamento, abre a possibilidade de aditamento. A universidade vai verificar todos os dados do aluno, se ele está cursando, se está tudo certinho, o valor da mensalidade, vai solicitar esse financiamento. O aluno vai receber um e-mail do MEC pedindo para que ele acesse o site e faça a validação desse aditamento, e aí ele faz a validação. Aí tem duas possibilidades. O aditamento pode ser simplificado ou não simplificado. Quando é simplificado, bastou ele validar, entrar no sistema, verificar os dados, validar, o aditamento já está feito. A universidade vai só imprimir um documento e encaminhar para ele que o aditamento está finalizado. Quando é não simplificado, aí ele tem que ir ao banco, a gente vai emitir também um documento para ele, que chama DRM, que é documento de regularidade de matrícula. Ele vai até o banco e vai aditar, vai renovar o financiamento dele. Então, ele vai ter que ir ao banco, se tiver fiador, tem que ir com o fiador, com documentação, tudo novamente. A mesma coisa que ele fez na contratação, ele vai ter que fazer nesse aditamento, quando é o não simplificado. Em alguns casos, o não simplificado acontece normalmente quando o aluno faz transferência de uma universidade para outra, quando ele muda, ele precisa mudar o fiador, aí ele tem que fazer um aditamento não simplificado. Às vezes, quando ele não pagou aquela taxa de R$50 trimestral, aconteceu algum problema, ele não pagou, o banco não registrou esse pagamento. Então, nesses momentos, ele tem que fazer o aditamento não simplificado. Aí ele precisa comparecer ao banco. Tá. A Sheila Pires, ela é de Rio Grande da Serra. Ela diz assim: se eu resolver parar, ou melhor, se eu quiser transferir para um irmão ou para uma irmã o meu financiamento por eu já estar numa situação regularizada, é possível? Não, não é. Não tem como transferir para outra pessoa. Aí ela teria, se ela está com uma situação regularizada, tranquila, aí ela vai encerrar. Ela dá baixa? Isso, ela faz o encerramento do FIES, essa outra pessoa ela tem que fazer uma nova contratação, não tem como transferir. Entra em todo aquele processo de novo. Todo o processo novamente, a inscrição, entregar a documentação na faculdade, ir até o banco, com o fiador ou sem, se for necessário. Então, não tem como transferir, infelizmente, não. O Sérgio, ele é de Paranapiacaba, ele pergunta assim: por que a televisão, a mídia, não divulgam o FIES? Creio eu que muitos estudantes não estão usufruindo por desconhecimento. Aí o FIES já parte, é um programa do governo, então essa divulgação, ela parte do próprio governo, né?
Hoje é um programa mais divulgado do que já foi anteriormente. É importante falar que, apesar de ninguém ter perguntado isso, que as instituições de ensino que participam do programa ficam disponíveis lá no sistema do MEC. Então, quando o candidato, o estudante, ele vai fazer a sua inscrição, ele consegue visualizar na região que ele quer quais as instituições de ensino participam. Então, de repente, ele quer estudar na instituição A, mas ele vê que a instituição A não está com o FIES, e ele não vai ter condições, ele quer estudar com o FIES. Então, ele pode ver que tem uma instituição B lá que aderiu ao programa e oferece esse programa para os alunos. Outra coisa é que na página das instituições de ensino, geralmente, tem informações do FIES. Então, é importante pesquisar nos sites das instituições de ensino que o candidato tem interesse, se ela tem ou não adesão ao FIES, e também no próprio site do MEC, no CISFIES Portal, quais são as instituições de ensino da região do candidato. Eu acho que vocês podem até explicar direitinho que no site da Universidade Metodista vocês encontram lá as informações e também eu acho tão assim bacana quando a universidade se preocupa com isso também, já que ela fez esse convênio, né, com o governo sobre o financiamento estudantil, ela começar a divulgar. Então, no dia no período das inscrições para o vestibular, que tenha algo, ou um folheto, ou um banner, né, que fale sobre o FIES. E a hora que a pessoa prestou o vestibular, que ela vai ter que realmente, né, correr atrás disso, que no site dessa universidade encontre essas informações, porque deixa o aluno assim mais entusiasmado, né, do que conseguir passar, mas será que eu vou conseguir pagar tal? E se ele tomar conhecimento, ele já vai até com uma certa tranquilidade até para o próprio vestibular, sabendo, assim que eu passar, já fiz a opção da universidade e vou correr atrás. Porque agora uma pergunta minha, né, precisa primeiro sair o resultado do vestibular para depois ele poder solicitar, não é assim? Isso, ele precisa saber que ele vai ingressar na instituição para que ele possa fazer a inscrição do FIES. É importante que ele faça o processo seletivo, seja aprovado, e aí sim ele faz a inscrição do FIES. Que aí ele já tem a certeza de que ele vai estar naquele curso, ele vai estar naquela instituição, para que ele possa fazer a inscrição com mais tranquilidade. Noêmia, mas e se por acaso ele fez, financiamento saiu, ele está no segundo mês de aula, e acontece alguma situação lá que ele fica insatisfeito, e a faculdade é boa, tudo, mas ele não está se sentindo bem naquela universidade. Existe a possibilidade dele ser transferido para uma outra universidade, na qual ela também tem esse convênio com o FIES? Sim, ele pode fazer a transferência. Na verdade, assim, nesse caso específico, se ele se inscreveu no FIES e ingressou na instituição, começou nesse momento, nesse primeiro semestre, neste primeiro semestre ele já percebeu que ele não gostou do curso, que ele não gostou da instituição, ou qualquer outro motivo, ou motivo de emprego, ele necessita de um outro curso. Nesse primeiro semestre, ele não consegue fazer a transferência para outra instituição. Aí, ele poderia, neste caso, ele poderia suspender o FIES dele e, no semestre seguinte, ele se transferir para uma outra instituição participante do programa. Aí, ele pode fazer tanto a transferência de curso quanto a transferência de instituição. Tem algumas regras para essas transferências. A outra universidade para onde ele vai acabar fazendo uma solicitação de documentos, verificar direitinho se é possível recebê-lo e tudo, se há a condição de receber a transferência do FIES dele, mas ele pode sim, ele tem como fazer a transferência não a partir do primeiro semestre que ele contratou, mas a partir do segundo é possível. E até os 3 primeiros semestres da contratação do FIES, ele pode se transferir de curso dentro da mesma instituição. É mais fácil quando ele transfere de curso e não de universidade, né? Universidade ele pode fazer a qualquer tempo, mas também tem algumas regras em relação aos semestres que ele contratou, os semestres que ele vai ter que cursar na outra instituição. Isso é um pouquinho mais complicado, aí que cabe análise, ele teria que realmente verificar. Mas para se transferir, por exemplo, dentro da mesma instituição, transferir de curso dentro da mesma instituição, nos 3 primeiros semestres de contratação é tranquilo, não tem problema. A Tatiane é de São José dos Campos, ela diz assim, existe limite na família? Por exemplo, eu tenho mais 3 irmãos,
chegando o momento de nós estarmos numa universidade, é possível, pelo menos 3, obterem o financiamento, o FIES? É possível, não existe essa limitação. O que vai caber análise aí é o seguinte: se esse grupo familiar ele não se enquadra no que a Noemi explicou do FGEDUC, de que é a modalidade do financiamento sem o fiador não vai poder ser o mesmo para as 3 pessoas. Tem que ser fiadores diferentes. Né? E que atenda o que a Noemi já falou, o dobro do valor da mensalidade. Agora, se não precisar de fiador, tranquilo. Aí pode mais de um na família. Pode até mais de um na família, mesmo com o fiador. O que não vai poder acontecer é o mesmo fiador para todo mundo. Para todo mundo, perfeito. Uma pergunta que a gente tem também aqui: o que será a Bolsa Social? Como é que funciona a Bolsa Social? Porque a gente hoje em dia tem aquela preocupação de alertar os nossos jovens, né? Como era difícil para os pais, os avós dos nossos jovens, né? Para poder estudar, principalmente porque nós não tínhamos recursos da tecnologia, eram apenas livros, as bibliotecas públicas, nem universidades não tinham tanto acervo, né, na biblioteca para poder usufruir. Mas não tínhamos a tecnologia. Hoje, com essa bênção da tecnologia, onde nós temos assim, não temos fronteira. Você acessa o mundo, você acessa o planeta, né? Você viaja onde você quiser. E a gente brinca até que fala o Google universitário, que a gente fala, e você consegue tirar as dúvidas, você consegue fazer pesquisas, né? Você hoje em dia tem assim condições, de repente você fala, não tenho GPS, quero chegar numa rua tal, que eu vou prestar um exame, eu vou ao médico, ou então eu vou fazer uma entrevista de emprego, e aí você fica, não tem problema não. Vai lá no Google tem um mapinha, tem as coordenadas, as referências, e você chega no local, né? Então nós temos todos esses benefícios hoje em dia. Mas aí eu questiono, né? Com todas essas facilidades que tem, por que os nossos alunos, né, os futuros alunos de universidade, por que antes, quando eles estão assim, para encerrar, um pouco antes, tem mais um semestre só para concluir do ensino médio, por que eles não começam a pesquisar nos sites e verificar quais as universidades que têm o curso mais próximo de sua residência, né? Posso cursar na Universidade A, na Universidade B. Aproveite, entre no site dessas universidades e veja, né, como é aquele curso, porque as universidades têm que colocar ali conteúdo programático, não digo que vai ser oferecido, mas as temáticas, disciplinas, os módulos, o perfil do profissional que o mercado está pedindo, o que aquele curso oferece, valor do curso. Isso daí, as universidades hoje em dia estão fazendo essa prestação de serviço aos nossos candidatos, né, às universidades. E, além disso, aproveita que você está fazendo essa pesquisa para fazer a opção, se você vai marcar seu vestibular naquela universidade X ou Y, para você ver se também ele já tem o FIES. Porque, de repente, você se empolga, né? E você prestou o vestibular, tal, e daí que você vai tomar conhecimento que ele não tem esse convênio com o governo para o FIES. Então, uma sugestão é, verifique tudo antes, para que depois você não sofra decepções, né? Mas voltando, a gente ouve assim o aluno falar assim, mas eu sei o ProUni, eu sei um pouco do FIES, mas e a Bolsa Social? O que significa a Bolsa Social? Como é que funciona? E aí, como é que é a Bolsa Social, meninas? A Bolsa Social é assim, as instituições de ensino, hoje, todas elas têm os seus programas de bolsa. A grande maioria com o ProUni, e outras que não têm o ProUni, então fazem opção por algum outro tipo de bolsa, principalmente as instituições filantrópicas, né, que por legislação têm que cumprir as regras para se manter filantrópica diante de concessão de bolsas. A Bolsa Social, ela atende aos mesmos critérios do ProUni, ou seja, o candidato tem que ter o Enem, tem que ter no mínimo 450 pontos de média para participar desse programa. No ProUni, o candidato que tem uma média inferior
a 450 pontos, ele não consegue fazer inscrição. Por isso que o ideal é sempre estar realizando o Enem, todo ano fazer o Enem. Ela entra na questão de ser brasileiro, né? De ter estudado em escola, o ensino médio em escola pública ou particular com bolsa integral da instituição. Ah, meu tio pagou o ensino médio para mim. Não pode. A instituição tem que ter concedido a bolsa integral para o aluno. Ou seja, porque o responsável era professor da instituição de ensino, ou seja, porque a instituição de ensino tinha um programa de bolsa e concedeu essa bolsa. Aí tem que ter o Enem, né? E ter a renda, o critério de renda do governo, que é para participar de uma bolsa de 100%, a renda per capita, a renda por pessoa no grupo familiar, tem que ser de até um salário mínimo e meio. E para uma bolsa parcial, que é 50%, a renda per capita de até 3 salários mínimos. Então, esses são os critérios de uma bolsa social. Ah, tá. Porque além da Bolsa Social, também tem os alunos bolsistas das próprias universidades, tem também? Essa Bolsa Social é uma bolsa para os alunos da própria instituição de ensino. Seja aqueles que estão ingressando na instituição, sejam aqueles alunos veteranos, que desde que tenham o Enem, né, podem fazer parte do programa. Certo. Vamos atender mais um internauta, ele diz assim, né, o Pedro... E ele é aqui de São Paulo também. O Pedro diz assim, eu entrei com o financiamento e, de repente, o meu pai, que é o cabeça da família, vem a falecer. Existe alguma interferência ou não? Ele é o fiador. O pai dele foi o fiador dele. E o pai vem a falecer. Como já estava feito, é uma pergunta que acho que nunca aconteceu com vocês lá, né? Mas, porque não troca de fiador a cada semestre. Quando fechou para até ele terminar o curso. Então, obviamente... Eu acho que no aditamento ele vai ter que informar a troca do fiador. Né? Os candidatos, os alunos que possuem esse programa, eles também têm um canal de comunicação com o MEC, né? Que eles podem abrir lá no Fale Conosco do MEC, eles podem abrir uma demanda para esclarecimentos, né, tirar dúvidas em casos específicos. Até onde eu sei, a troca, a Noemi estava falando do DRM, né, que o aditamento simplificado e não simplificado, né? Então, até o fiador seria nesse momento. Agora, em caso de falecimento, nós nunca tivemos um caso assim. Mas eu acho que seria no aditamento também, e aí teria que conversar lá com o MEC, com o próprio MEC. Entrar no site, né? Olha, maravilha, né? Nosso tempo já está praticamente se esgotando. Eu gostaria que cada uma de vocês deixasse assim, uma mensagem para os nossos internautas de como que eles devem proceder para evitar essas dores de cabeça, as coisas de última hora, tal. Que mensagem vocês deixam para eles poderem realmente usufruir desses benefícios, né? Se prepararem aí para poder enfrentar esse mercado de trabalho tão competitivo, né? Exigindo profissionais qualificados cada dia mais. E aí fica aí a palavra de vocês. Eu acho que o básico de tudo, e seja que programa for, seja um programa do governo, um programa da própria instituição de ensino, é ler aquilo que vai fazer. Quais as informações que tem lá, o que ele tem que fazer, prestar atenção nos prazos que ele tem que cumprir, não deixar tudo para o último dia, porque isso pode, no caso do FIES, vencer a inscrição, ele tem que aguardar uns dias para fazer tudo novamente. Então, o importante é sempre estar lendo muito bem aquilo que está procurando. Pesquisar, que a senhora falou, vamos entrar lá no site, vamos ver as instituições de ensino, nas suas páginas, onde é que estão as informações que aquele candidato está buscando. E estar sempre fazendo o Enem, porque o Enem, a necessidade do Enem está crescendo a cada ano, né? Então, o governo, os programas dele estão todos voltados em cima do Enem. Então, é necessário que faça sempre o Enem. Minhas as palavras da Sandra, e eu acho que, além disso, ele tem que buscar informação. Está em dúvida com alguma coisa, procure a instituição de ensino, pega informação, tem dúvida, pergunta, liga, procura o MEC, procura ler o site, vê direitinho o que tem, porque para não tomar uma atitude
você está numa situação de risco, uma situação qualquer de dificuldade e tomar uma atitude errada. Então, antes disso, procura informação, procura a faculdade, verifica o que é, como é que funciona, se você quer parar, se você quer trancar, se você quer encerrar, faça tudo com calma, procure informação para não fazer bobagem. Principalmente porque, uma vez encerrado o financiamento, ele não é feito novamente. O FIES não é como o ProUni. O ProUni, o aluno, ele perdeu o ProUni. Ele pode se inscrever futuramente, né? O FIES, não. O FIES encerrou, está encerrado. Não tem nova inscrição. Não tem nova chance. Não tem nova chance. Agora, Sandra, agora uma pergunta, assim, né, um questionamento que eu faço. Existe um aluno ou uma aluna que cursou uma faculdade, já se formou, já passou por aquele processo de festa da beca, colação de grau, já tem o seu diploma e tal. De repente, ele quer fazer uma nova faculdade, mas a primeira faculdade que ele fez, ele que custeou, ele que pagou. Agora, nessa que ele está, ele tem uma série de compromissos, de dívidas tal, e impossibilita dele pagar uma boa faculdade que ele quer cursar. Ele tendo uma universidade ele já fez uma, por conta própria, sem ser financiado, ele tem direito a fazer o FIES? Tem, hoje tem. No ProUni não se enquadra, porque ProUni, quem já tem uma graduação, não pode participar, porque o programa é inclusão, né? Então, parte do princípio de que quem já tem uma graduação tem que deixar a chance para o outro. Agora, o FIES hoje já pode, desde que não tenha sido utilizado na primeira graduação, ele pode fazer na segunda. Ai, que ótimo, tá vendo? Olha, pessoal, está aí as sugestões de vocês e nós queremos agradecer a presença da Noemi, a presença da Sandra, e elas trabalham para a Universidade Metodista de São Paulo. E é o setor onde elas trabalham lá. Se por acaso você resolver ser um candidato ao vestibular na Universidade Metodista, quando você acessar lá o site, vocês vão ver a parte de filantropia, que tem lá explicando, a parte de bolsa social, direitinho, e vocês terão todo o assessoramento de esclarecimento de dúvidas, se você quiser ser um aluno, uma aluna lá da universidade, quer seja no curso presencial ou seja no curso EAD, você deve entrar em contato, telefona para lá direitinho, que você vai encontrar o telefone dela. Você já fez a opção? É isso que você quer? Então, realmente, de você procurar pessoas que estão credenciadas para falar em nome do nosso Ministério da Educação e Cultura, e da qual a gente torce até para ter mais oportunidades. Olha, o ProUni, o FIES, Bolsa Social, e tomara que tenha mais coisas ainda para que os nossos alunos, né, a nossa população brasileira possa a cada dia começar a investir mais. No passado a gente falava de alfabetização. Hoje não, hoje é numa formação mesmo, numa formação de segundo grau, numa formação superior, e aí seguir inclusive à frente, para que o nosso país possa cada dia estar se desenvolvendo mais, sendo mais respeitado, e para que a gente possa também crescer, não crescer só em família, mas crescer em conjunto de uma nação, né? Nós agradecemos o carinho de vocês, os e-mails que vocês passaram, e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.